Agora nós vamos ver aqui, o Pastor Lucas, o senhor está aí, amado? Vou esperar aqui. Pastor Lucas! Hoje foi rápido, não teve oração. Não teve, não. Vou pegar ele de surpresa, vou pegar ele andando na casa. Ó, pegou eu de cabelo em pé. O senhor quer pode, o senhor está apaixonado? Tá bom, tô bonito aqui. Tá bom, amado. Pedi uma oração sobre o Senhor. Amém. Obrigado, Pai. O Senhor trazer aqui para nós agora o Pastor Lucas, Pai, que então venham os teus conhecimentos, os teus sentimentos, o teu coração desse agora, Senhor Pastor Lucas, em nome de Jesus, ele venha falar as tuas palavras, Pai, que saia da boca dele as suas palavras, os seus sentimentos, para que todos nós venhamos andar de acordo com o teu propósito, de acordo com os seus sentimentos. Em nome de Jesus, que passamos a andar sem medo, Pai, dessas coisas que estão vindo acontecendo nessa terra. Amém. Obrigado por trazer aqui para nós o pastor Lucas e pedimos agora que o Senhor abençoasse ele, Pai, e que derramasse sobre ele as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Bom, paz, Senhor Jesus, irmãos, tudo bom? Então, como estão vocês? Estão bem? Deus tem curado meu coração. Ontem, na live, Deus fez uma obra gigantesca no meu coração, porque eu considero tudo que é mudança de coração uma obra gigantesca. Porque, como eu falo, né, a gente leva a vida inteira para tirar um pensamento bom da mente e até o coração, ou tirar uma coisa ruim que entrou no coração, né, pela mente. É a vida inteira. Então, Deus mudou meu coração, transformou, e eu estou bem alegre e feliz, porque era isso que eu queria mesmo de toda a minha vida. Eu sempre tive problema comigo mesmo, né, e que Deus nos livre de nós mesmos, né, que nós somos um perigo para a gente mesmo, né. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o orgulho, né. O que acontece? O orgulho é uma das piores doenças espirituais. Ela é uma doença de alma profunda. E ele acontece porque Satanás, quando ele caiu, ele deixou o orgulho entrar. O que é o orgulho? O orgulho é quando você olha no espelho e se admira a si mesmo. Ele nasce do narcisismo. O que é o narcisismo? É quando você se admira. Mas por que nasceu o orgulho e o narcisismo no céu? Porque Satanás, ele tinha que adorar a Deus, ele tinha que focar em Deus, e nós temos que focar em Deus. A gente não pode focar na gente mesmo, porque aí nasce o orgulho e o narcisismo. Então, esse foi o erro. Eu sempre me perguntei, qual foi o Satanás que tentou Satanás se estava tudo perfeito? Eu sempre perguntei isso. Então, eu pensava que tinha um espírito de orgulho, que, sei lá, e dava problema na minha cabeça, né? Porque se tinha um Satanás que... Então, de onde veio o primeiro Satanás que tentou o segundo Satanás? Então, entendeu? Ficava uma bola de neve, não resolvia o problema, e a gente tenta resolver, assim, os problemas da palavra de Deus para entender o mal, para poder se apartar, né? Cortar o mal pela raiz. Então, o que aconteceu? Eu entendi que Jesus olha para a face de Deus e Deus olha para a face de Jesus. Os dois se comunicam, que nem um espelho na frente do espelho. Chega em casa hoje, põe uma vela, alguma lâmpada, põe um espelho na frente do espelho e vê o que acontece. Multiplica. Certo? Então, Jesus e Deus, uma frente do outro, multiplica o quê? As imagens. E quem são essas imagens? Somos nós. As imagens semelhantes de Deus que se multiplicaram. Então, o que aconteceu? Satanás, ele tinha que olhar para Deus, o Pai, ou para Jesus, né? Porque no caso, Jesus já é Deus, né? É antes da eternidade, e adorar, e aceitar o reino de Jesus. E não querer ser Deus no lugar de Jesus, entendeu? Então, o que aconteceu com Satanás? Ele olhou para si mesmo. E quando ele olhou para si mesmo, né, ele criou tipo um espelho, né? Ele começou a pensar nele mesmo como ele era. E ele se admirou dele mesmo. Aí nasceu o narcisismo, que é o narcisismo quando a personalidade se corrompe, né, é o narcisista, e o orgulho, que é o coração que incha. Então, aí ele caiu, porque aí ele quis ser igual a Deus. Olha como eu sou lindo, como eu sou bonito, como eu sou fofão, né? Aí caiu. Porque ele tinha que adorar a Deus. Ele não podia olhar para ninguém. Nem para outro anjo. Falar, você é bonitão e tal. Não sei o que. Não, é você que é bonitão e tal. Entendeu? Não podia fazer isso. Glória e louvor é para Deus, gente. Glória e louvor é para Deus. A gente fica com alegria, com amor, com as coisas que Deus concedeu para nós. Glória e louvor é para Deus, entendeu? Então não erre o alvo para você não cair na síndrome de Satanás. O que é a síndrome? Síndrome é a história da doença de Satanás desde o céu até aqui na terra, que leva para o inferno, porque tem pastor que entra na síndrome de Satanás também. Ele se admira, ele se adora,
Ou ele adora um outro, ou uma pessoa adora uma outra pessoa, admira um outro pastor de uma forma que entra na idolatria. Porque nada pode entrar no coração, no lugar de Deus. Entendeu? Nada, absolutamente nada. O lugar de Deus é de Deus, exclusivamente de Deus, totalmente de Deus, somente para Deus, entendeu? E você tem que olhar para Deus, para que você não olhe para você. Mesmo que você seja a pessoa mais linda, mais fofa, mais sincera, mais honesta, mais pura, mais perfeita, não olhe para você. Pare de olhar, que você adoece. Tanto do narcisismo como do orgulho. E quando você olha para Deus, além de você se conhecer verdadeiramente como você é e você se purifica, porque o que faz a gente ficar puro não é a gente olhar pelos nossos defeitos e pecados. É claro que o Espírito, quando você olhar para Deus, o Espírito Santo vai mostrar os seus defeitos e seus pecados. Você confessa e diz, é verdade. Aí Deus vai tirando, é verdade. Deus vai tirando, entendeu? Se você não confessa, você esconde. Se você esconde, fica lá dentro. Se fica lá dentro, causa mal. Então, por que algumas pessoas caem na jornada espiritual? Porque Deus permite para quebrar o orgulho. Se ela não pecar, ela não vai se perceber que ela é uma pessoa que está com um problema, com uma imundícia, com um mal, entendeu? Até o pecado, Deus usa para te ajudar, para te salvar, entendeu? Ele é santo, ele não concorda com o pecado, ele não concorda com o mal, mas se você quer aquilo, Deus vai deixar você alcançar aquilo, cair numa aflição total, para você quebrar o orgulho e voltar para Deus. Porque aí, quando Deus te perdoa, apesar do teu orgulho, apesar da tua maldade, apesar de toda a rebeldia, você ama o Senhor, porque aquele que muito pecou, muito ama. Aquele que pouco pecou, pouco ama, entendeu? Você passa a amar, mas tem que gerar o amor com arrependimento depois dessa quebra do orgulho. Como Davi, entendeu? Ele pecou, ele deve ter crescido nele algum tipo de orgulho, porque ele queria saber o que estava acontecendo na casa do vizinho, né? Então, ficou olhando pela janela, né? Então, não fica querendo saber o que está acontecendo na casa do vizinho. Deixa a mulher do vizinho para lá, deixa ela tomar o banho de sol dela lá e não fica olhando pela janela, entendeu? Por quê? Porque você vai achar assim, nossa, eu sou um reizinho muito bonzinho, muito fofinho, muito bonitinho, muito lindinho, olha como Deus me ama e tal. Ah, Deus vai querer me dar essa mulher aí, não sei o quê, né? Entendeu? Aí entra o adultério. Por quê? Porque você acha que você tem merecimento de tudo. E não é assim. No reino de Deus, você não merece tudo. Aliás, você não merece nada. Quem te deu a graça foi Jesus, entendeu? Deu a graça para você crer e se arrepender. Agora, Deus vai te dar as coisas que você consegue carregar para não cair no pecado, para não cair no orgulho. Aí ele prepara o vaso para carregar a glória dele. Aí você carrega a glória dele, você obedece, é fiel, entendeu? Porque é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, porque aí Deus vai botar você lá no muito do céu. Aqui o pouco é o pouco da terra, e o muito é o muito do céu. Então, veja só, se você for fiel, obediente e amar, quem ama é obediente, quem ama quer obedecer, porque sabe que aquela pessoa é muito, 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 muito importante. E Deus é mais importante do que a nossa vida, sabe por quê? Porque se a gente perder a nossa vida, Deus vai lá e ressuscita. Entendeu? Por que nós temos que amar a Deus acima da nossa vida? Porque se a gente amar a Deus abaixo da nossa vida, você fica com medo de morrer. O cara vem aí, eu vou matar tudo quanto é cristão. Ai, meu Deus do céu, não me mate não, eu vou negar. Fica assim, covarde. Entendeu? Se você amar a Deus acima de toda a sua vida, de tudo que existe, você vai falar assim, manda bala aí, cara. Manda bala aí que eu tô com Jesus. Eu não tô nem aí. Se quiser matar, me mata, porque Deus vai me ressuscitar. Você tem confiança, entendeu? Porque você não teme a morte. E não temer a morte, vem onde está o fundamento de não temer a morte. Confiar na vida eterna que Deus te deu, porque Ele te amou acima quer dizer, mais do que todas as coisas na terra, entendeu? Ele amou o mundo de tal maneira, que deu a coisa mais preciosa que Deus tinha. Deus não deu um anjo Miguel para você, um Gabriel, né, um Rafael. Ele deu o filho dele, a própria imagem e semelhança dele, que ele olha para ele, e Jesus olha para o pai olha para o filho, aí
faz a imagem infinita. Ele deu isso para te transformar na imagem dele, para você ficar no meio daquela luz, refletindo a imagem dele. Então a gente fica entre o pai e o filho aqui, ó, que nem aquela lâmpadinha, com os dois espelhos aqui, um olhando para o outro. Aí você reflete no meio de Deus, entendeu? É só um experimento simples, você pode fazer em casa com dois espelhos, põe uma lampadinha no meio, para você entender a infinitude do amor de Deus, tá bom? Então, nós estamos agora numa época de mudança. Essa igreja aqui, ela ganhou um degrau espiritual e vai começar a ter milagres e maravilhas aqui. Muitos milagres e maravilhas para cura, não é para orgulho. Não é porque o pastor tal é grandão, é fofão, é não sei o quê. Não, é porque Deus ama nós e vai curar as pessoas que estão doentes. É simples, entendeu? Não é para repetir os erros das igrejas do passado. O pastor fulano e tal. Faz o cartaz desse tamanho, no outdoor da avenida, da cidade, e o nome de Jesus assim, bem no cantinho. Não dá, gente. Aí não está dando glória a Deus, não. Põe o nome de Jesus bem grandão e põe o cartazinho assim. Pequenino pastor fulano de tal. Entendeu? É assim que a gente dá glória a Deus. Então, esses pastores que põem um outdoor do tamanho da avenida, grande pastor fulano de tal, grande noite de bênção. Aí cadê o nome de Jesus? Entendeu? Então não podemos cometer esses erros de idolatria de pastor, de idolatria de dom, de idolatria de pessoas, de cargos, que já foi um erro do passado. A gente vai pecar o erro do passado, vai voltar no passado. Vai cair maldição, igual está caindo a maldição do mundo aí. Tem pastor que morrendo em cima do púlpito. Pode olhar aí no YouTube. Vai saber por quê. Será que Deus está levando para ele ou tá punindo? Deus é que sabe, né? A gente não vai julgar. Mas o que está acontecendo? Isso tá, gente. Porque, ó, final dos tempos, fechamento dos livros. Então a gente tem que temer. Tem que colocar nossa casa em ordem, limpar tudo, deixar tudo limpo. Quando tudo ficar limpo, não para. Viu que tudo está limpo? Começa a clamar a Deus, invocar o nome do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Porque casa vazia é oficina do diabo. Vem 7 espíritos a mais. Já expliquei isso aqui. Quando você purificar seu coração, limpar de qualquer coisa que está errada, você vai lá e pede a Deus para te encher, mas de oração. Não peça para ser o grande, o poderoso, né? O chefão, não. Peça para servir. Com o maior, vai servir mais. O maior vai servir mais. Entendeu? E outra coisa, quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente quer obedecer. Entendeu? Quer obedecer. Não quer fazer outra coisa se não for obediência a Deus. Então, mortificação, ó. Agora vamos às 3 regras para o arrebatamento. Vamos lá. Mortificação do velho homem. O que é isso? Crer em Jesus, que aquela morte na cruz foi a minha salvação e que eu tenho que morrer para mim mesmo. Velho homem, acabou. Aquele bicho lá da serpente que Adão comeu e formou a serpente para toda a descendência de Adão, morreu na cruz. Ou tudo. Mortificação da carne, né? Desapego do mundo. Acabou. A história do mundo encerrou. Desapega, filho. Desapega. Não tem aquele OLX lá? Desapega. Entendeu? Põe para vender aquilo, né? Aquilo que não te serve, põe lá. Mas desapega desse mundo, tá? Gera alguma coisa. Põe para vender alguma coisa inútil aí de sua casa, para desapegar. Televisão que você não está prestando atenção. Né? Não tem nada de bom lá. Só se você usar como monitor para assistir as lives do Pastor João aqui no sábado. Aí tudo bem. Entendeu? Desapega, meu irmão. Desapega desse mundo, dos cargos, certo? Das heranças humanas, certo? A sua herança está no milênio. Não casou, vai casar no milênio. Vai ter vida nova. A vida de Adão, que Adão não teve aqueles filhos. Adão tinha que ter casado com a Eva, tem um monte de filho no jardim do Éden. Isso que tinha que acontecer se ele não comesse do fruto bem e do mal. Aí ele comeu do fruto e viemos para cá. Os filhos de Adão e Eva estão aqui no pecado. O milênio vai ter uma restituição daquilo que deveria ser o Éden. A terra vai ser o Éden. Jerusalém vai ser o Éden, entendeu? Assim na terra, como foi, como é no céu. Como foi não, como é no céu, entendeu? Então a restauração, isso é um milênio. Para cumprir as promessas de Deus, daquilo que Deus, porque aquilo que Deus fala que é para acontecer, vai acontecer. Não interessa o que está rolando no meio do caminho. Vai acontecer. Então, desapega, né, mortifica a carne e obedece pelo amor. Agora, você não consegue amar a Deus totalmente, examina seu coração. É porque você não creu, ou você não se arrependeu totalmente, ou tem orgulho, ou tem a carne,
né? Ou tem qualquer coisa. Quando a gente ama a palavra de Deus, e ama mesmo, e quer fazer tudo certinho, é porque a gente creu de verdade. Quando a gente tem bloqueio no coração e na mente, é porque tem alguma ferida, alguma mágoa, tristeza, rancor, pecado não confessado, mágoa que você não perdoou. É qualquer coisa, gente, é um sinal que acende dentro do nosso coração. Vai lá e se conserta, não é difícil, não fica se culpando, se jogando no abismo, se atirando nas pedras, entendeu? Não, para com isso, é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Vai lá e fala assim, Jesus, o problema é esse. Aí, o problema é esse. O problema é esse. Senhor, me ajuda, me perdoa, me limpa, purifica. Ponto, levanta, tá perdoado porque confessou, se arrependa verdadeiramente, quer dizer, pede a dor que você precisa ter de contrição no coração, de contrição na mente, esmagar aquela mente do pecado, esmagar aquele sentimento do pecado. Esmaga ele mesmo pela dor, pela contrição, pelas lágrimas, e levanta novo. É simples, entendeu? Jesus, ele não vai complicar nada para você, porque tudo para ele é simples, direto e resolvido, entendeu? Até a morte está resolvida. É o maior problema do homem, é o que é a morte. Por que o homem faz um monte de bobagem? Porque ele tem medo da morte, entendeu? Por que o homem quer enriquecer? Tem gente que ganha riqueza nesse mundo roubando, né? Obviamente. Que não vai viver, não vai conseguir gastar em 50 vidas igual a que ele tem hoje. Isso é exagero, gente. Isso é exagero. Entendeu? Por que ele faz isso? Porque as pessoas oprimem, matam, toma do outro. Medo da morte. E a medo da morte vem por causa do quê? Pecado. Ele está dizendo que ele é um pecador, só isso, mas ele não reconhece. Né? O único espelho que você tem que pôr da sua consciência, na sua mente, é de um arrependimento, quando você reconhece que você precisa de um Salvador. Se você não precisar de Salvador, o que vai acontecer com o orgulho? Vai ficar lá. E para onde vai levar o orgulho? Entendeu? Já nem precisa falar mais nada, né? Então, foge disso aí, porque isso é obra do inimigo, é poder maligno contra nós, certo? E é simples, tá? Quando o orgulho vier, desvia, vai para a palavra de Deus, pede arrependimento. O coração está duro, está quebrado. Aliás, está duro, está empedrado, está frio, não confia, não crê, lê a Bíblia, acha que é do coração duro, entendeu? Não ama as pessoas, não tem compaixão, vê uma pessoa sofrendo, não sente nada, é orgulho, é frieza, é dureza, entendeu? É isso que acontece, são sintomas, a gente não pode olhar a doença pelo sintoma, senão você se engana, vai na causa. Dor de cabeça, ó, se você não comer, dá dor de cabeça, se você não beber água, dá dor de cabeça, se você tiver problema no estômago, dá dor de cabeça, se tiver gripe, dá dor de cabeça, então é um sintoma. Qual desses vai ser? Vai lá e procura saber a raiz do seu problema, confessa, no outro dia já está limpo, né? Deus fez um milagre na minha vida, anteontem estava terrível, né? Oramos na live, o pastor Anilvo orou, profetizou, recebi a benção, eu criei, porque eu queria a libertação, entendeu? Eu estava procurando, porque o diabo trouxe um monte de argumento falso, muito argumento falso para mim mesmo, contra mim mesmo, contra os irmãos, não tinha nada a ver, gente. O diabo, ele cria um monte de fantasia, porque fizeram isso, porque disseram isso, porque é argumento falso. Tudo conversa. Sabe qual é o argumento verdadeiro mesmo? É que você tem pecado que precisa se arrepender. Ou tem natureza para morrer. Alguma coisa em você que não está morta. Porque se você estiver totalmente morto, certo? Na carne, você vai viver no espírito. Porque você creu. Só se você não creu. Mas se você morrer na carne, mas Deus não vai deixar você morrer na carne, né? Ou mortificar a carne, porque morrer na carne é quando você vai para a sepultura. Ou mortificar a carne, se não tiver o espírito para colocar no lugar. Deus não é irresponsável. Quando ele tira uma coisa, ele te dá outra no lugar. Então, quando ele mostra uma doença, ele te dá a cura. Entendeu? É isso que é amor, o amor de Deus. Entendeu? Então, é simples. Então, afasta do seu coração o orgulho, vaidade. O que é vaidade? Aquilo que não dá em nada. O resultado da vaidade é o que? É o vento. Né? É que nem aquele pastel de vento, o pastel que tem carne, você come ele, é saboroso. Né? Tem o pastel de palmito, pastel de queijo, mas tem aquele pastel que a pessoa botou só vento lá dentro. Isso é vaidade, gente. Você não vai encontrar nada. Então, quando vier o arrebatamento da igreja,
O que Deus quer encontrar em você? A palavra formada em você, um varão igual a Jesus, certo? Isso é que vai vir, por isso que vai vir o quê? As dores de parto e a grande tribulação. Quem estiver passando pelas dores de parto e formar Jesus, sobe no arrebatamento. Por quê? Mortificou a carne, desprendeu do mundo e está obediente a Deus. Sobe, tranquilo. Fechou o olho, está subindo. Entendeu? Não é nem fechar o olho, é abrir, vai abrir os olhos espirituais. Você vai ver o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo. Aí vai subir, entendeu? Então, se você ficar aqui, é porque deixou a coisa para lá. É simples. Aí vai passar para a grande tribulação, né? Para poder morrer a carne. Aí ou você vai morrer por peste, ou pela espada, ou por aquelas 3 pragas que está em Ezequiel, né? É espada, a peste e fome. Mas você vai ser salvo, porque você não quis matar a sua carne na época que era para matar. E como é que mata a carne? Confiando em Deus, se entregando e deixando Ele trabalhar. Se você põe a mão, quer se santificar sozinho, Deus deixa você tentar santificar, vai dar tudo errado. Você vai pecar mais ainda. Então, entrega o coração. Já ensinamos aqui, rendição, entrega, que aí você não peca. Se cair, Deus te levanta, porque você está confiando nele, certo? Deus permitiu você cair para tirar o orgulho, ele vai levantar você, porque você está arrependido, e você vai ficar limpo. Porque o que Deus quer é o teu coração, coração, para boa. Não é pecado, não é lista de pecado. Não adianta botar uma cestinha pequena, uma cestinha grande. Um monte de pecadão assim. E o coração? Cadê? Se o coração está em Deus, com um montão de pecado, então Deus joga a cesta fora. Se o coração não está em Deus, pode ter um pecado só. Acabou. Não quer Jesus, não ama. É simples. Amém, amado? Amém. O senhor sabe que o senhor tem uma pitada de comediante dentro do Senhor? É para se deixar todo mundo feliz. A luta vai ser grande, a gente tem que ter força. Engraçado. Se a gente não tiver alegria e força, a gente cai. O senhor vê a oração, a pastora Nilva guiou a oração de ontem, mas todo mundo orou ao mesmo tempo, viu, mano? Amém. Eu sei. Não, eu não esqueci que o senhor orou também, não, pastor. Não, eu falei, pai, ele já é perfeito, para que orar para ele? Eu ficava assim, mas não conseguia. Não, é porque é que assim, a gente tem um carinho especial pela pastora Nilva, ela que tomou a frente, tá? Ela decidiu, então eu não tenho, não, ela está ouvindo aqui. Eu não tenho, não, eu estou tentando decidir isso ainda. Ela está ouvindo. Não tem nada, não. Tá tudo certo. Toda honra, toda glória dada ao Senhor, né? Achei engraçado o senhor falar. Achei engraçado o senhor falar que nós somos nossos próprios inimigos, né? Nós causamos nós mesmos perigos, né? Nós mesmos. Como assim, amado? Quando a gente não mata a carne. Porque a cruz é para morrer a carne, o velho homem, a velha história, a história de Adão, que Adão estava no paraíso e gerou essa história humana. Aí quando você morre a carne, você entra na história de Deus. Então, se você continuar com essa história, você vai concordar com o mundo. Você vai concordar com o anticristo, você vai concordar com o progresso da sociedade, com a tecnologia que vai matar as pessoas. Então, a morte da carne serve para tirar a história do pecado de dentro de nós, e para tirar o mundo de dentro de nós, e para tirar toda a geração do mal. Isso aí seria o que o senhor falou aí também, tem alguns novos, talvez eles podem estar aqui, né? E crescer. Pastor Lucas, o senhor falou em rendição, o senhor falou em matar. O que é rendição? Como que eu posso fazer a minha rendição? Rendição? Tem aquela parábola dos 2 reis que está em guerra, né? Porque você sabe que você não pode vencer Deus. Deus vai vencer você. Então, se você não tiver do lado vencedor, que é Deus, você vai ser o quê? Inimigo. Então, o que você faz quando está numa guerra? Você se entrega. Não, eu sou inimigo de Deus, eu confesso que eu sou inimigo, mas só que agora eu quero ficar do lado dele. E aí você vai lá e fala assim, Deus, eu sou teu inimigo, mas eu não quero lutar contra ti. Por favor, muda meu coração. Pastor, tem muitos novos que talvez pode ser. O que seria isso na prática? A pessoa, dia após dia, eu quero me render mais a Jesus. O que o senhor falaria para a pessoa? A palavra de Deus tem que fazer efeito em você. Entendeu? Ou seja, quando Deus fala que você é pecador, se você falar que não é, não vai ter efeito em você. Então você crê que você é um pecador porque você vê que seus defeitos. Se você não reconhece seus defeitos,
A coisa mais fácil do mundo é você reconhecer seus defeitos. Quando você machuca as pessoas, quando você é egoísta, ou quando você mata, rouba, é os seus defeitos. Se você não consegue reconhecer, acha que é matar, roubar, machucar as pessoas é a coisa mais linda do mundo, aí não tem como. Né? Você tem que reconhecer o defeito. Ah, tem um defeito? Tenho. Tem um pecado? Tem. Então agora eu preciso de um Salvador. É só isso. Aí quem é o Salvador? Jesus. Aí clama, Jesus, eu sou um pecador, eu matei a criança, eu estuprei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por favor, me perdoa, eu reconheço que eu fiz tudo errado, tudo mal, é maldade que está em mim, eu reconheço que tem maldade em mim, me tira, pronto. Então isso tem muito a ver com o que o senhor está falando aí, a pessoa confessa com todo o coração as coisas. Tem gente que se você mostrar um filme, ele matando uma pessoa, ele vai falar que não é ele, que foi a inteligência artificial que fez, o que mostrar ele roubando, ele vai dizer que, não, me confundiram com um clone meu, entendeu? É justificativo. Se você é bom na justificação, você é ruim no arrependimento. Sim, eu ia tocar nesse assunto, às vezes as pessoas estão tentando, né? Algumas pessoas estão tentando, elas pedem, elas confessam ao Senhor, mas depois que acaba a confissão, elas falam, eu acho que ele não me ouviu, ou ele não me perdoou. Então tem aquela insegurança. O que o senhor pode falar para a pessoa? Isso aí é o seguinte, é que o processo demora para transformar você em imagem de Jesus, leva a vida inteira. Então, quando você confessa e confia, você já está perdoado. Agora, o processo de transformação, a não ser que você fosse o ladrão na cruz, né? Ou se você estivesse no leito de hospital, ali na hora seguinte você já estaria com Jesus. Mas como você vai voltar à vida, você vai ter que passar por um processo, né? Porque você vai voltar à vida. Então, Deus vai usar das circunstâncias para limpar tudo que tem o teu conteúdo para você dar testemunho. É claro, no outro dia você já pode dar testemunho do perdão de Deus, mas você não está perfeito, você está perdoado. Aí, se você continuar vivendo, né? Se Deus não te levar naquele outro dia, você vai precisar mudar as atitudes. Tá bom, talvez mudar as atitudes é mudança do coração. Não tente mudar a atitude sozinho, que você não muda, não. Se não mudar o coração, então entrega o coração para Jesus. Mas eu pequei de novo. Eu pequei, eu perdoei, eu pequei de novo. Entrega de novo o coração, vai lá. Eu ia fazer essa pergunta. Às vezes as pessoas falam, o que é aceitar Jesus, né? Muitas pessoas falam, eu quero aceitar Jesus. É aceitar que aquele sacrifício foi no seu lugar, que era você que era para estar ali. Isso que é aceitar Jesus. Não é assim, né? Deus não é carente, precisa de aceitação. Não tem nada a ver com isso. Que no Brasil, né, a pessoa usa a palavra aceitação como carência. Não, Jesus não é carente. Jesus é amor, ele não precisa de ninguém lá no céu. Ele se basta a si mesmo. Mas ele criou o céu e a terra para dividir o amor dele. Agora, você aceita o sacrifício da cruz como sendo no seu lugar para perdão dos seus pecados, e você crê que Jesus ressuscitou, pronto, isso é aceitar Jesus. Se não tiver essas duas coisas, não é aceitar Jesus, isso aí é enganação. Tá certo. E às vezes a pessoa pode pensar que até é muito complicado, né? Mas não é, né? É só... Não, Jesus está na história. Jesus é verdadeiro porque até a história conta que Jesus existiu, certo? Ele ressuscitou e testemunhou para 500 pessoas a sua ressurreição. Não para todo mundo, porque Deus não reparte essa glória com pessoas incrédulas, né? Então, mas esse testemunho dessas 500 pessoas serviu para multiplicar o evangelho no mundo. Né? E deixou as escrituras. E talvez a última pergunta aqui, pastor, a pessoa pode falar, mas eu venho fazendo isso, eu sinto que ele não me aceitou, a pessoa tem que continuar tentando, como que seria isso para essas pessoas que... Não, é você que não se aceita. Quando a gente acha que Jesus não te aceitou, é você que não está se perdoando, é você que tem ódio de você. O inimigo, né? Você é inimigo de você. Então, na realidade, né, pastor, é muito simples, né, você aceitar o Senhor Jesus, de uma maneira assim, né? A única coisa que impede você de crer em Jesus é quando você quer esconder seus pecados. É só isso. Porque mesmo que você não esconda, e se você confessa, você já começa a crer. Ah, sim. O ateu, ele não quer crer em Deus, né? O ateu fingido, né? Ele não quer crer em Deus porque ele quer esconder os pecados dele, ele quer continuar fazendo a vidinha dele do jeito que lá tá tudo bem. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que ele vai confrontar Deus. Porque qual é o Deus que não existe? Pergunta para o ateu, qual é o Deus que não existe? Tem um monte de Deus, né? Aí é o da Bíblia. Ah, tá. Eu acho que tem também aquela diferença
falar, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de namorar a mulher do vizinho, coisa assim, né? E eu quero porque só o Deus da Bíblia se incomoda com isso. Os outros deuses não se incomodam, você pode fazer o que você quiser. Então, tem gente que não é ateu dos outros deuses, é só ateu do Deus da Bíblia. É interessante isso, né? É verdade. Ô, pastor Lucas, falando aqui, é aquelas pessoas que querem chegar a Jesus, mas não conseguem eliminar o pecado, as pessoas estão tentando e não conseguem. E não, eliminar pecado você nunca vai conseguir, você desista. Vai para Jesus assim mesmo, que deixe que ele elimina. Amém, mano. Amém. Quem tem a pistola de matar pecado é Deus. Você não tem. As pessoas podem pensar isso, né? Eu sempre vou ter esse pecado, não consigo eliminar esse pecado, Jesus nunca vai me aceitar. Não, é porque você está tentando. Quando você parar de tentar, Deus te elimina. Deus te põe numa preta boa e pá, sai na hora. O pecado, ó, empurra você para um lado, sai o pecado para um lado e você para o outro. Foi ensinado errado, né, amado? Ensino errado. É porque ensinar a pessoa se purificar, se santificar, se salvar. Ninguém si, não tem si nisso aí. É dele, é ele, é ele, é ele, é ele. Acabou-se. Amém, amado. Eu aprendi errado também, pastor João. Nossa, quanto tempo tem? Ó, se um cara conseguisse se santificar por força própria, eu tinha conseguido, porque eu era muito bom nisso. Eu botava para quebrar, pastor João. Mas dava tudo errado. Eu pecava mais que os outros ainda. Não, eu vou fazer isso, e o céu é obrigado a me aceitar. Eu era fariseu, filho de Gamaliel, nascido sob a lei, ao 8º dia secundado, que mais que eu era? Da tribo de Benjamim. Nossa, Deus. Aí olha até na Bíblia, você tem um livro na Bíblia, pastor Lucas, na Bíblia, está escrito, cala a boca, que está escrito, cala a boca. Está escrito! Eu era assim mesmo. Acabou. É bom falar. Então, pastor, uma última mensagem dos minutinhos aí para aqueles que querem aceitar Jesus. Eles talvez é novo, um cara novo está vendo aqui. O que a senhora falaria para ele alguns minutos aí? Você tem que crer que houve esse Jesus na história, que ele morreu pelos seus pecados. É simples. Acredite nisso. Verifique se porque tem gente que fala assim, Deus, Jesus não existiu, isso é conversa da igreja, isso é invenção. Tem um amigo meu que mandou um e-mail para mim e falou assim, a morte e a ressurreição de Jesus foi uma invenção dos maçons para mandar a igreja católica poder liderar. Tem gente pensando cada bobeira, não, Jesus, pede para ele assim, faz que nem eu, põe o dedo na tomada e vê se tem choque lá. Eu falei assim, Jesus, eu quero saber se você ressuscitou. A minha mãe falou que você é o filho de Deus, eu não entendi nada, eu pensei que você era que nem um Raul Seixas, um rebelde. Então, eu quero saber se você ressuscitou. Dali a alguns dias, eu estava sentindo Jesus perto de mim. Amém. É bem tem que ter coragem. Assim mesmo, né? Deus gosta de gente assim, que é preto no branco. Entendeu? Coragem. Eu sou pecador e quero saber como é que sai daqui. Vamos embora. O senhor falou de uma coisa tão simples que as igrejas não pregam, parece que tem que ler isso, tem que ler aquilo. Não. O senhor falou, só aceitar Jesus, sabe que ele morreu por você, né? Creio nisso, pronto. O Espírito Santo já vai trabalhar em você, de noite você já vai ter um sonho, aquela semana já vai acontecer um monte de coisa. Deus é responsável, ele não larga a mão de ninguém, não. É tão simples, né, amado? Tão simples, né? Agora esse negócio de aprendizado espiritual, igreja física, né? E leitura bíblica, né? Isso aí, Deus vai dar o conteúdo para você desenvolver conforme a sua necessidade. Amém, amado. Amém. Esse é o nosso Deus mesmo, né? Só sabe que eu existo, né? Ele sabe que todo mundo existe. Muito bem, meu querido. O senhor faz oração para as pessoas ao redor do mundo, irmãos? Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, por esse dia. Descomplica o evangelho na cabeça das pessoas, Pai, em todo mundo, em toda a terra. E que o teu coração seja revelado totalmente, Pai, no coração de todos, Pai. Que todos saibam que é pelo coração que nós cremos, Senhor, e confessamos o teu nome. E cremos na tua morte, na tua ressurreição, e participamos da ceia, e participamos da igreja, da comunhão dos santos. E todos entendam, Senhor, que é tão simples, tão simples, tão simples, como verificar se uma pessoa morreu mesmo e saber que ela ressuscitou, Pai. Que assim que ela perdoou os nossos pecados, porque a tua ressurreição foi para isso. E assim confiamos na nossa vida eterna. Deus, que essa confiança simples, direta, Senhor, caia sobre os corações em toda a terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pastor, pedir uma oração sobre o senhor Elias. Amém. Obrigado, senhor trazer aqui o pastor Lucas.
nos trouxe tantos ensinamentos do Senhor, a todos aqui que agora participaram dessa live. Pedimos, então, agora que o Senhor abençoasse a casa do pastor Lucas, a Lês, e que todos os lugares que eles forem sejam abençoados, e que todos os dados do inimigo contra eles sejam agora quebrados por terra, declaramos em nome de Jesus. Amém. Que não vai haver nada contra a família dele. Amém. Em nome de Jesus, Pai, continue então a derramar a alegria que desce direto do teu coração sobre o coração do pastor Lucas e o coração da Lês. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por falar conosco. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Até mais, amado. Até a próxima.